Olá, que bom que a gente está aqui hoje podendo conversar um pouquinho mais sobre um tema importante que eu queria falar hoje sobre ancestralidade, que é um tema que eu abordei ontem no meu Instagram, que é sobre o filme Viva, a Vida é uma Festa. Não sei se você já viu, mas se você não viu, sério, fica a dica, é muito bom. E ele fala sobre toda essa importância de reconhecer os nossos ancestrais, né? Uma coisa que eu também já venho falando aqui é sobre a importância da gente reconhecer os padrões, de estar presente no dia a dia para parar de reproduzir o nosso inconsciente, o coletivo e os padrões da nossa ancestralidade. Por que esse assunto é tão importante? Porque quando a gente está vivendo de uma forma inconsciente, a gente simplesmente reproduz os padrões que nos foram ditos do que seria melhor pra gente, do que seria o ideal para que a gente faça. E no caso da nossa ancestralidade, não a maioria das vezes, né, não é por maldade ou algo do tipo, é simplesmente porque é aquilo que os nossos pais, os nossos avós, toda a nossa ancestralidade acredita que é o melhor. O filme é tão lindo que vou contar só o contexto para quem não viu consiga entender o que eu vou falar um pouquinho. Então, é uma família que tem um trauma. E a partir desse trauma, toda a família foi construída. Então, ela tem um trauma com a música. E a partir disso, toda a família é construída com essa aversão à música, com essa repulsa do qual ninguém podia nem tocar nenhum instrumento ou algo do tipo, só tinham que reproduzir o que a família conseguiu sobreviver, que era trabalhar com sapatos. Então era a única coisa que a família poderia fazer. Até que chega uma pessoa, então toda a família tem uma pessoa que vai olhar para isso e quebrar esse padrão. É mais como aquela pessoa ela vem com o objetivo de ajudar a família a superar aquele trauma. Então, é bem bonito, porque na constelação familiar, por exemplo, a gente vai até a origem de onde aconteceu esse trauma e faz todo um processo de sim, eu entendo que tudo que você viveu, tá tudo certo, você deu o melhor que você podia. A gente não consegue compreender não precisa compreender o que aconteceu, mas entende que foi o melhor que podia. Então, o trauma da família era porque o pai tinha abandonado, mas ele não abandonou, né? Ele tentou voltar, inclusive, mas não conseguiu. Então, a gente não sabe o que se passa na cabeça dos nossos ancestrais ou o que faz eles terem alguma atitude que a gente julga como errado, mas que foi o melhor que ele conseguiu dar. Então é bem bonito que os personagens eles vão envolvendo e quando a gente tá na história, olhando a história de fora, a gente fala, nossa, mas como a família foi dura, né, com esse ancestral, o ancestral deu o melhor que ele podia. Mas e na nossa vida? Né? A gente também é duro com os nossos ancestrais que fizeram as escolhas que talvez não fosse o que a gente julgaria correto, mas que foi o melhor que eles podiam. A gente não sabe, né, o que motivou verdadeiramente aquela pessoa a fazer isso. O tema de ancestralidade começou a mexer muito comigo, principalmente quando eu fiz o processo de cidadania italiana e portuguesa. E quando eu tava fazendo todo esse processo, que tinha que entrar em contato com esses documentos dos ancestrais e pesquisar sobre a história deles, eu perguntava muita coisa pra minha família e eles não sabiam, não lembravam. Eu perguntava, mas de onde que ele veio? Não sei. E tá, mas por que ele veio? E aí eu ficava pensando e me colocava muitas vezes no lugar deles, de uma família inteira saindo da Europa, entrando no navio, sem saber como que ia ser. Então, assim, horas de dias, né, dentro de um navio, incerto, chegando num país com muitas dificuldades, lógico, muito potencial de crescimento, tinha muito uma promessa, né, mas também tinham todas as dificuldades. Tenho certeza que se hoje, quando a gente chega num país novo, a gente enfrenta vários desafios da cultura, do clima,
enfim, e dá saudade, e hoje em dia a gente só pega um celular ou dá um Google ou faz uma ligação, e naquela época como devia ser, né, você entrar dentro de um navio sem saber se você ia ver de novo aquelas pessoas com quem você cresceu, com quem você aprendeu, com todos os seus filhos, na esperança de dar um futuro melhor, né, então me emocionei muito durante a busca de todos esses documentos, de entrar em contato, e foi muito bonito de ver, e eu senti que os ancestrais, eles simplesmente querem ser vistos, e o filme também mostra isso de uma forma muito legal, porque o filme se passa no México, onde eles têm uma visão diferente do, por exemplo, Dia dos Mortos, no Finados, onde eles acreditam que tem essa ponte onde eles conseguem, os mortos conseguem visitar os vivos, e não tem apesar de ter uma saudade, mas não tem um peso à morte. Então, de compreender que é o momento, que foi aquilo, de honrar e de agradecer, é muito mais um processo de honra do que um processo de tristeza, de saudade, de apego. Então, tem muitas chaves nesse filme que nos ensinam, e eu acho que mais importante do que só ver um filme é de trazer para nossa realidade, ver como que nós vemos os nossos ancestrais, se a gente consegue honrar eles. Então, no processo de cidadania também tinha todo o eu não sabia o nome dos meus bisavós, eu não sabia de onde eles tinham vindo, quanto tempo eles ficaram aqui, onde eles morreram, como eles morreram. Então foi muito legal poder entrar em contato com tudo isso, honrando, né, porque todas as memórias do que a gente vive, de uma certa forma, ficam registradas no nosso corpo, no nosso DNA. É como se a gente criasse uma memória física também, e quando a gente consegue entrar em contato com todas essas informações, a gente vai ressignificando algumas coisas. E foi muito interessante também quando eu estava em Portugal. Muitas coisas do que eles faziam, eu olhava e falava: ah, agora eu sei de onde vem. Porque a gente copia, né, de uma forma muito inconsciente o que foi nos dito. Então, uma das formas que, inclusive, as crianças aprendem é pelo exemplo. Então, uma criança, ela não vai fazer o que você disse para ela fazer. Uma criança, ela vai fazer o que você faz. Ela vai te copiar, ela vai fazer. A gente absorve, quando criança, todas aquelas informações, todas as frases que nos são ditas. A vida é muito difícil, você tem que trabalhar muito duro para conseguir ser alguém na vida. Enfim, me contem aí o que vocês ouviam quando era criança também. Algumas frases que ficam marcadas e a gente reproduz muitas vezes para as crianças sem perceber. E eu acho que o que é mais bonito que o autoconhecimento, que a presença nos dá, é a nossa possibilidade de escolher. Então, a gente pode escolher viver sem reproduzir os padrões. Então, a gente vive seguindo o que faz sentido em nosso coração, o que faz sentido para a nossa vida, seguindo a nossa autoridade no desenho humano, como eu costumo dizer, né? Muito mais do que, sinta seu coração, ou o que a tua intuição te diz. É muito mais do que isso, é seguir a sua autoridade. Então, para cada um tem uma forma diferente disso se apresentar, mas quando você vai se conectando com a sua essência, trazendo o autoconhecimento para sua vida, você vai conseguindo parar de reproduzir de forma inconsciente e fazer a sua escolha com verdade, com essência, sabendo que essa escolha pode ser depois vista pelos nossos descendentes como uma escolha que talvez não tenha sido a mais assertiva possível, mas pelo menos você vive com a tranquilidade de que você viveu no seu melhor potencial, vivendo as suas escolhas, vivendo aquilo, o que você sentiu no momento que era o melhor. E eu acho que isso é o melhor presente. Então, quando a gente honra tudo isso, honra tudo que a gente viveu,
e cura, né, todas essas distorções, todos esses traumas que ficaram, né, então, traumas de guerra, traumas de fuga, inclusive outro dia eu e a Bel, a gente estava vendo alguns trechos de Outlander e eu olhava e falava, meu Deus, ainda bem que eu nasci na época certa, né, que eu tô vivendo nessa realidade, nesse momento, porque se eu tivesse que viver como eles viviam em 1700, que era tudo muito duro, muito difícil realmente, né? Então a gente consegue compreender o que os nossos avós e os nossos pais nos falavam, né? Ah, não, a vida é muito dura. Realmente, naquela época, em 1700, era muito difícil. Então, era bem comum para uma mulher não poder andar sozinha. Então, o medo dos nossos pais de deixar as filhas seguirem um caminho sozinha, né? É porque tem toda essa carga, né? De que era realmente difícil, né? Era um lugar muito hostil, mas que o mundo mudou, né? Então, a gente não precisa dizer da mesma forma, o mundo mudou. E não tem como você dizer que não. Se você olhar como era em 1700 e 2000 e 2020, é muito diferente. Não precisa nem tão longe. Olha como era o ano de 2000, o ano de 2020. Então, a forma que a gente se relaciona, a consciência do planeta em sentido de a gente não precisa estar mais apenas sobrevivendo, né? Então, a gente não precisa ter que matar um animal para sobreviver. A gente consegue dedicar toda a nossa consciência para coisas maiores, né? Para sentir todo esse poder de vida em nossa vida, que muitas vezes não era permitido por tanto sofrimento que era carregado. Então, quando a gente tem a oportunidade de trazer essa cura para a família, e essa cura é muitas vezes a gente só olhar, só incluir esse ancestral, essa pessoa que ficou, que foi rejeitada, que foi excluída por qualquer motivo que seja, né? No filme é pela música, mas cada família vai ter uma história, vai ter uma dor, e quando a gente consegue olhar para isso com outro olhar, ressignificando aquilo que aconteceu, acho que esse é o maior presente que a gente pode dar para os nossos descendentes e para os nossos ancestrais, porque todo trauma e toda dor na família que não é visto e que é colocado debaixo do tapete, tudo que a gente coloca debaixo do tapete, a princípio a gente pode achar que vai estar resolvido ali, mas imagina você colocando toda a sujeira debaixo do tapete, vai ficar tipo, daqui a pouco uma bola ali debaixo do tapete, e aquela bola vai crescendo, crescendo, até que você passe distraindo qualquer coisa que te distrai externamente. Ao você passar por aquele tapete, você vai tropeçar. Você vai tropeçar e dependendo do cenário, pode doer muito esse tropeço. Então, acho que esse é realmente o maior presente, a gente parar de esconder as coisas debaixo do tapete e olhar para isso. E às vezes pode ter aquela sensação de, ai, mas que tumulto, né? Porque quando a gente faz uma limpeza dentro de casa, então a gente tira todos os tapetes, pega a vassoura, varre toda aquela poeira, tira as coisas do lugar, no primeiro momento parece que pode ser um pouco, gerar um pouco de tumulto, um pouco de o que tá acontecendo? Calma, tá muito confuso tudo, mas aos poucos, quando você termina toda aquela limpeza e coloca tudo no lugar, e depois que a gente fica até cansado, né, de fazer toda aquela limpeza, de ter toda aquela demanda, mas você consegue olhar, sentar e falar, e sentir aquela sensação de, nossa, que bom, que gostoso, que bom que eu tive coragem e força para conseguir mexer, fazer esse movimento e olhar para toda essa história. Então, acho que esse é o nosso grande presente para os nossos descendentes, para nossa história. E tem uma força muito maior do que a gente consegue imaginar. Então,
dá um primeiro passo de ver o filme e trazer para sua realidade, tentar identificar os traumas, trazer a presença para o que você está reproduzindo, o que seus pais te diziam, o que você está reproduzindo na sua vida de forma inconsciente, e não precisa rejeitar, né? Então agora eu vou viver a minha vida. Não, às vezes foi um presente também, né? Aquilo, tudo que você está vivendo foi por influência, sim, dos seus pais, mas que faz sentido para você e tá tudo certo. Mas é o poder da escolha. Então eu posso escolher o que faz sentido para mim hoje. E lembrando que nada, né, nesse planeta é permanente. Então, tudo no planeta é impermanente, tem o seu ciclo de vida e morte. Então, compreende que o ciclo que você está vivendo ou as escolhas que você está fazendo são pro agora e que amanhã elas podem ser outras e depois de amanhã outra e tá tudo certo. Né? Eu acho que trazer essa leveza pro nosso processo, pro processo da nossa família, da nossa história, compreendendo que cada um tá aqui dando o seu melhor e cada um tem as suas dores, algo que vai cutucar um pouquinho mais na ferida, mas que tá tudo certo, todos aqui a gente tá aprendendo, tá vivendo da melhor forma e o exercício eu acho que é não julgar, né? O amor incondicional é isso. Eu não amo uma pessoa porque ela fez algo pra mim. Eu amo porque eu amo, né? Simplesmente pelo fato de amar. Então, e poder honrar a história daqueles que vieram antes. E não importa também se você não conhece, tá? Se você não teve contato com a sua família, um contato mais próximo, não sabe quem são. O mais importante é você conseguir olhar para tudo isso com amor. Quando você olha para tudo isso com amor e mesmo sem conhecer a história, já muda tudo, porque você consegue ressignificar a forma a partir de você. Então, isso traz leveza para os seus descendentes e seus antepassados, sejam eles quem for conseguem sentir. Então, é isso que eu queria compartilhar, trazer um pouquinho dessa consciência de todo esse processo dos padrões da nossa ancestralidade, para que juntos a gente consiga quebrar alguns ciclos repetitivos para que a gente possa viver a nossa história. Gratidão.